A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma alegria para mim sempre quando nós temos a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje, usando aqui a nossa Bíblia Revelada Ômega, essa Bíblia Revelada, eu ampliei 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo e parte de Colossenses e também alguma coisa de Efésios. Então, quando nós fomos lançar a Bíblia logo no início, nós não tínhamos condições econômicas para colocar todas as páginas que nós gostaríamos de colocar logo no início. Então fiz um meio resumo, não total resumo, porque graças a Deus fiz um bom trabalho na nossa primeira versão, na nossa primeira edição. E agora estou lançando esta segunda, que é a VDN 3.0, que é a Bíblia Revelada, Novo Testamento Explicado, que tem chegado à mão dos nossos irmãos, nossos alunos, e tem sido uma bênção para eles. E hoje eu gostaria de usar, que essa é uma Bíblia verdadeiramente explicada. Veja só, é uma Bíblia verdadeiramente explicada, não somente alguns livros, não. Estão vendo aqui, ó? Todos. Ela é verdadeiramente explicada. Então, quem tem uma riqueza. Alguns pastores querendo fazer média com algumas pessoas devoradoras que não merecem ter acesso a esse material, porque elas não querem pagar o preço, elas não querem passar tempo estudando a palavra do Senhor. Estive aqui em Belém, na igreja Assembleia de Deus, Arca da Aliança, pastoreada pelo pastor Frank Silva, e fizemos dois cursos. Nesses últimos dias, 50 pessoas, 25 casais aproximadamente, começavam a estudar às 7h30 da noite e íamos até a meia-noite. E se eu fizesse questão, eles ficariam quantas horas fossem possíveis. Então, uma admiração muito grande por esse homem de Deus, pastor Frank, o Pablo e todos que fazem parte dessa grei. Hoje é aniversário da Rebeca, filha da doutora Denise Ferraz, com o seu esposo Mauro Ferraz. Quero dar meus parabéns para esta jovem, como diz em espanhol, quinzeañera, 15 anos de vida, e Deus tem conservado sua vida, sua saúde. Meus parabéns, estão festejando neste momento. Vamos então ao texto da palavra do Senhor Jesus. Todos que estão presentes, muito obrigado pela sua audiência. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1, aqui da Bíblia Ômega. O irmão e a irmã, eu não vou dizer o nome, escrevendo: pastor, eu não tenho essa Bíblia Ômega eu não tenho, não sei onde é que ela está. E tal. Eu digo: você tem, está aí na sua mão, mas onde está escrito Ômega? Está aqui, ó, Ômega, é a letra. Então, sem palavras, né? Sem palavras. Muito bem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, ele diz: agora, irmãos meus, rogamo-vos a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e quanto à nossa reunião com Ele. Então, ele está falando de dois pontos diferentes. Ele está falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e também ele está falando sobre outro assunto, que é a nossa reunião com Ele. E ele diz que não sejais facilmente demovidos do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito. Ele tem um falso espírito da escatologia, quer por espírito, quer por palavra. Então quer dizer que tem palavra falsa a respeito da escatologia.
que é por epístolas, quer dizer, por livros e cartas, como se fosse escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então ele coloca aqui o dia de Cristo, que equivale à sua revelação, à sua manifestação. Então, ele vai colocando as palavras de acordo com aquilo que ele vai entendendo e vai explicando para nós. E aí no verso 13 ele diz: ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não será assim, mas certamente primeiro virá a apostasia, que entre parênteses está, coloquei aí, significa retirada, que são 3 palavras: apostasis, apostasion e apóstata. São 3 palavras que têm a mesma origem e se derivam, se declinam. Então, quando você não tem um mínimo entendimento sobre declinação dos verbos e de algumas palavras gregas, você vai ficar a ver navios, porque você não entende. Então, alguns dizem assim que vai vir uma apostasia na terra e depois virá, então, a manifestação do anticristo. E eles, então, usam este texto para provar, segundo eles, que tem que vir primeiro essa apostasia. Então, a palavra apostasia aí, ela é a palavra apostasis, que significa retirada, porque ele vem colocando, tanto no verso 6, ele dizia: agora vós sabeis o que eu detém. Então, tem alguma coisa que precisa ser retirada. No verso 6, ele realmente comprova isso. Ele diz assim: tem alguma coisa ali no meio que o detém, até que do meio seja tirada. Meu querido amigo Marcelo Gonçalves presente, Marcelo Barbosa presente, Bruna Stephanie presente, só amigos estão presentes uma hora dessa. Muito obrigado. Então, verso 6, ele fala: vós sabeis o que detém, para que no seu tempo seja manifestado. Aí ele vai colocando, ele vai dizendo aí no verso 7, porque o mistério da injustiça já está operando. O mistério da injustiça já está operando. E somente há um que o resiste até que do meio seja tirado, que é o verso 7. E então será manifestado o iníquo. Então, o verso 7 e o verso 8 seria uma explicação do verso 3 e do verso 4. Então, se você ler o verso 7 e o verso 8, você vai entender o verso 3 e o verso 4. Lendo de novo: ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque não acontecerá assim, mas certamente primeiro virá a apostasis, isto é, virá a retirada, e será manifestado o homem do pecado, aquele que por natureza é filho da perdição. Então, quando houver a apostasis, isto é, a retirada, então será manifestado o anticristo. Aí quem é ele? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, que é objeto de culto, de tal maneira que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo mostrar-se como se fosse o próprio Deus. Esse verso 2, 4, ele equivale ao texto de Ezequiel. Porque poucos põem atenção nisso aqui, aí eles colocam aqui, capítulo 28, versículo 2, que fala do anticristo, até o verso 9. Ele diz assim: filho do homem, assim diz o príncipe de Tiro, que ele está usando aqui o príncipe de Tiro, que foi um fator histórico, foi um tipo, foi uma projeção profética. Então ele coloca: tem alguém aí que se compare com essas características que eu estou falando aqui de um homem que vai haver no futuro? Tem aí, Ezequiel? Aí ele falou: tem um cara, qual é o nome dele? Ele é o príncipe de Tiro, ele equivale, todas as características que está dando para esse que vai vir, esse homem do pecado, de Tessalonicenses capítulo 2, ele existe no meio-dia. Então Deus falou: profetiza contra ele, porque você vai estar profetizando, fazendo uma projeção profética a respeito daquele que havia de vir. Então, capítulo 2, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama
Deus e objeto de culto, de tal maneira que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo mostrar-se como se fosse o próprio Deus. Então esse templo que eles estão preparados já para edificar em uma semana, como eles dizem, esse templo não é o templo em que o Senhor Jesus vai entrar. Esse templo é em que o anticristo vai entrar. Ele vai dizer, se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, para trazer o objeto de culto unicamente para ele, porque isso ele tem desde quando ele ainda era o luzeiro, quando ele colhia as pedras afogueadas, lá no capítulo 28, com qual estou aqui. Mas o capítulo 2, 28, verso 2 de Ezequiel, até o 9, explica o 2,4 de 2 Tessalonicenses. 2,4 de 2 Tessalonicenses diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, de tal maneira que se assentará no templo, como Deus, no templo de Deus, querendo mostrar-se como se fosse o próprio Deus. Esse texto do capítulo 2, Paulo tinha entendimento, porque ele sabia o que estava dizendo, porque ele havia estudado o texto de Ezequiel, capítulo 28, verso 2, que diz assim, Ezequiel, estou lendo aqui a Bíblia, a agenda aqui na minha mão, e aqui ele está dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz Adonai, Jeová, assim diz Adonai, Jeová, porquanto o teu coração se elevou e dissesse, eu sou Deus, e me assento no trono de Deus, no coração dos mares, mas ele diz, tu és homem, não Deus, e ainda que consideras o teu coração como se for um coração de Deus, né? E não Deus, considera o coração como se fosse o coração de Deus, de Elohim. Aí no verso 3, esse que és mais sábio, então da característica dele, que ele vai ser, este do capítulo 2, verso 4, 2 Tessalonicenses, que está agora em Ezequiel 28:3. Ezequiel 28:3. Esse que és mais sábio que Daniel, e não há segredo que se possa esconder de ti. Então ele vai ter uma sabedoria extraordinária, diabólica. E esse texto equivale a 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Falando ainda dele, e pela grandeza da tua sabedoria e pelo teu entendimento, amontoar-te riquezas para ti, e amontoar-te ouro e prata nos teus tesouros. Então ele está mostrando a sua riqueza, mostra a sua sabedoria no verso 3, a sua riqueza no verso 4. E ele será um traficante, o anticristo será sábio, verso 3, verso 4, anticristo e sua riqueza, verso 4, 28:4, Ezequiel 28:5, o anticristo será traficante, isso para concordar com Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que ele é o homem do pecado no verso 3, aquele que por natureza é filho da perdição. Lendo Ezequiel 28:5 para comparar e combinar os textos, você vê aí, ó, tem que ter duas Bíblias. Eu estou com a Bíblia do Novo Testamento, aqui a Ômega, a nova Ômega. Você pode também procurar na antiga, não vai ter esses comentários aí, porque eu ampliei. Capítulo 28, versículo 3, o anticristo será sábio. Verso 2, o anticristo se declarará como Deus, verso 2. O anticristo será sábio, verso 3. O anticristo será rico, verso 4. O anticristo será traficante, verso 5. Verso 5 de Ezequiel 28:5. Com a tua grande sabedoria e pelo tráfico do teu comércio, aumentaste as tuas riquezas. Tráfico do seu comércio, aumentaste. Aqui fala de drogas, aqui fala de todo tipo de entorpecentes, aqui fala de todo tipo de bebidas, aqui fala de todo tipo de coisas ilícitas. Isso aqui é por quê? Porque quando um poder negativo que é apoiado com falsas riquezas, com riqueza de tráfico de drogas, com riqueza de falsa de influência, de tráfico de influência, quando é uma organização má e perversa que invade as nações, que entra nas nações sem permissão e que entra nos pequenos estados que tem dentro das nações, como acontece aqui no Brasil, né? E que os seus líderes se vendem para esses estrangeiros e fazem ali, né, o ponto do seu tráfico, fazem ali os seus aeroportos clandestinos, e ali esse tráfico sempre vai cair na mão de um poder negativo que executa os seus propósitos, executa os seus projetos na terra, não somente num país, mas em toda a terra. Então ele será um traficante. Tráfico do seu comércio, aumentaste a tua riqueza,
e o teu coração se engrandeceu por causa das tuas riquezas. Que isso que acontece, que toda a riqueza acaba na mão de um líder por causa da influência que ele tem e por causa da influência que ele se submete. Aí o verso 6, portanto assim diz Adonai Jeová, porque consideraste teu coração como se for um coração de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, qual se opõe e se levanta com tudo que se chama Deus e objeto de culto, de tal maneira que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo mostrar-se como se fosse o próprio Deus. Aí ele diz, não vos lembrais que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Isso no comentário, característica do anticristo, no comentário daqui da Ômega, no comentário, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Não se opõe apenas contra o verdadeiro Deus, mas contra todos que são chamados deuses das nações. Então, não somente contra Deus, mas todos aqueles que são considerados líderes, juízes, deuses das nações, do ponto de vista humano, né? Todos que querem fazer sombra para ele. Que se assentará no templo de Deus e mostrar-se-á como se fosse o próprio Deus, levantar-se-á depois de 3 anos e meio, sem máscara, e decepcionará Israel e seus sacerdotes. Nesse tempo, o remanescente será arrebatado por Deus para o deserto, onde será sustentado por ele. Então, nós pregamos somente o arrebatamento da igreja, e nos esquecemos do arrebatamento do remanescente de Israel, que vai ser levado para o sul do deserto da Judeia. Vai ser levado para o deserto. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 12, quando o próprio dragão, que é Satanás, for lançado das regiões celestes, que ele não está no inferno. É muita besteira, é muita bobagem que muitos líderes estão ensinando, né? Eles já colocaram o inferno, já inauguraram o inferno. Isaías capítulo 34 fala que o inferno é um local, que ele está com enxofre, tem os espíritos que estão ali sendo enviados para lá, tem um lugar árido que foi feito para que Deus lançasse ali os nossos pecados para o esquecimento, um símbolo, como ele é dito no mar do esquecimento, onde ele é lançado. Essa palavra não tem mar do esquecimento na Bíblia, mas tem mar aonde ele lança, né, os nossos pecados. Então, um lugar de profundezas, Deus ainda não inaugurou. Quem vai inaugurar o inferno é o anticristo, o falso profeta. Eles dois passaram 1000 anos sozinhos ali, inaugurando o inferno, enquanto no mesmo tempo Satanás, o dragão, será lançado no abismo, preso por um dos anjos de Deus. Serão separados, penitenciárias diferentes. Então o inferno ainda não foi inaugurado. Para onde vão os ímpios que morrem agora? Vão para o lugar de tormento no Hades. Eles vão para lá, para esse lugar. E o próprio Hades será lançado no lago de fogo, que é o inferno. E esta é a segunda morte. É um local que é chamado de segunda morte. É um local. Daí, desse lugar de tormento, que é chamado no Hades, que é o Hades que nós conhecemos, eles serão levados para um lugar onde não haverá espaço para ele na terra. Então Deus os julgará suas almas. Primeiro os ímpios serão julgados em alma, nas suas almas. Depois eles assumirão o seu corpo. Esta é a segunda ressurreição, que é a segunda morte. E serão lançados no inferno, que é o lago de fogo, é a mesma coisa. E o próprio Hades, que é o Hades, será lançado. O próprio Hades será lançado no lago de fogo. Então, por que você não entendeu isso quando leu? Porque o texto, né, que você tem da sua versão está completamente obsoleto. As versões foram muito mal traduzidas, então um puxou do outro. Então, mas eu fiz essas correções todas, não puxando de um de outro, não, discordando deles absolutamente. E esse texto que está aqui, ó, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque o anticristo não vai aparecer sem que venha primeiro a apostasis, a retirada da igreja, e depois disso será manifestado o homem do pecado, aquele que se por natureza é filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra Deus.
Eu coloquei Ezequiel capítulo 28, verso 2, o anticristo se declarar como Deus. Ezequiel 22, 3, o anticristo será sábio. O 28, verso 4, o anticristo será rico. No verso 5, 28, 5, será traficante. E por último, verso 7, penúltimo verso 7, o anticristo será vencido. Isso aqui é a Bíblia, essa aqui é a Bíblia Agenda, que está com todos esses esboços aqui dentro dela. Então aqui é uma Bíblia Agenda. Eu acho que deve ter aí umas 12 ou 13 ainda da Bíblia Agenda. Aí o verso 7, eis que trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis das nações, e eles desembainharão suas espadas contra a impotência da tua sabedoria e profanarão teu esplendor. Então está falando quando o Senhor Jesus Cristo voltar, baseado em Joel capítulo 2, falando do exército de Deus, que entra esse texto de Joel capítulo 2, que fala sobre isso, do exército de Deus. Eles desembainharão suas espadas contra ti. Joel, aqui eu tenho aqui, ó. Joel, que todo o livro de Joel, esse aqui é o Joel. Esse aqui é o livro de Joel, tá vendo aqui? Esse aqui eu dei esse estudo lá na igreja do pastor Cirino. Foi uma bênção muito grande esse seminário. Aí está dizendo aqui do seu exército, capítulo 2. Tocai e chofai em Sião, e clamai em alta voz do meu santo monte. Tremei todos os moradores da terra, porque o dia de Cristo, o dia do Senhor Jeová, vem e está perto. E Paulo escreve aqui, dizendo aqui, ele diz assim, agora, capítulo 2, verso 6, vós sabeis o que eu detenho, para que a seu tempo seja manifestado, é o verso 6 e o verso 7, porque o mistério da justiça está operando, e somente a um que o resiste, que até que do meio seja tirado, que é o apostases. O apostases está aqui, ó, até que primeiro virá a retirada, do verso 3. Aí a minha Bíblia não tem, então sinto muito, eu estou aí colocando à sua disposição esses textos. Aí ele coloca aqui em Ezequiel, ele diz assim, Ezequiel 28, eis que trarei sobre ti estrangeiros dos mais terríveis das nações, que é a igreja tirada do meio das nações. Eles desembainharão suas espadas contra a tua imponência e profanarão teu esplendor. Fatião descer a cova, que aqui é o abismo, e morrerás da morte dos que foram mortos no coração dos mares, que é uma tipologia, quer dizer, será retirado do mundo dos vivos. Fatião descer. Aí o verso 9 diz assim, e ainda continuarás declarando diante daquele que te matará, eu sou Deus, mas tu és um homem na mão daquele que te traspassará e não Deus. Ele mostra aqui que o anticristo experimentar será ferido de morte. Está em Apocalipse capítulo 13, versículo 3. E no versículo 10, o anticristo experimentará a morte. E temos depois a segunda projeção profética, que começa no 28:11, e já não fala mais do anticristo. Só fala do anticristo do verso 2 até o verso 10, que é o texto que nós temos aqui, que eu acabei de explicar para vocês. Mas que eu estou muito preocupado, né, que vocês tenham esse entendimento, que vocês entendam que essa palavra que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, é retirada. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam realmente ter privilégio de poder ter esse conhecimento, esse entendimento. É muito difícil tirar isso daqueles que estão já envelhecidos, obsoletos nos seus entendimentos, porque eles já escreveram livros. Esses livros que eles escreveram, está escrito o contrário, então eles ficam preocupados, que eles estão, pois já escreveram isso aí, como é que eles vão fazer agora? Escreva outro livro e diga, eu tinha um entendimento, até que um dia eu estava assistindo uma live de um certo profeta de Deus, que ele acabou me trazendo uma revelação nova, e eu estou feliz por isso que eu estou aprendendo. Aí escreve o segundo livro, olha, escreve o segundo livro, e isso vai te ajudar bastante. Isso, as pessoas vão te respeitar, ao invés de você dizer, não concordo com isso, porque
porque eu já escrevi e agora eu não posso mudar. Não, ninguém é imutável, só a palavra de Deus é imutável. Só a palavra de Deus é imutável. Então esse capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, não se fala de apostasia, são 3 palavras: apostasión, que é divórcio, que é deixar a casa, seguir o seu caminho. Apostasión. Apóstata é aquele soldado que fica em cima da apóstata, que é a caixa. Aí ele abandona aquilo lá, ele deserta, ele vai embora. Então ele apostatou, ele saiu da caixa, ele saiu do lugar de vigilância. E apostasis, que significa retirada. Você que tem aí a Bíblia, a chave bíblica, que é uma Bíblia muito boa, que a Casa Publicadora publicou, mas que está com o texto da revista corrigida. Então, aí você vai ver aí você vai ver a palavra correspondente, vai lá no grego, você vai ver, retirada. Retirada. Você que é pastor da Assembleia de Deus, você que é pastor pentecostal, você que é pastor nordestino, que a maioria dos pastores nordestinos são muito rebeldes, sabe? Às vezes são muito ignorantes, inclusive, porque eles não querem aprender, eles acham que aquilo que ele aprendeu é o tudo. São os pastores nordestinos, nortistas, é aqui onde eu estou agora, cheio de homens que pensam que eles são a última cocada preta da caixinha. Nem a mulher dele crê nele, os filhos estão tudo abandonando, deixaram as igrejas, estão em outras igrejas, não seguem nem o pai, não estão com os pais, porque eles realmente não querem reciclar ou aprender. Tem um amigo meu lá em New Jersey que com muita dificuldade ele vai crendo, pouco a pouco, ele pensa assim e tal, é difícil para ele, né? Ele aprendeu assim. Então, eu fico com pena dele, mas ele muda, ele vai mudando, tá? Já mudou bastante, graças a Deus. Então fica aqui para vocês, um grande carinho, obrigado por quem mandou as estrelas. O Senhor abençoe a todos vocês, né? Carinho especial, é bom trazer essas palavras de vez em quando. Eu tenho muito para falar, imagina, eu escrevi comentário desde Gênesis até Apocalipse, tenho Alfa, tenho a Ômega, tenho muito a dizer para vocês, mas deixa aí esse pequeno, a agenda está à sua disposição, você pode adquirir. Eu tenho também, aí você que está me ouvindo agora, eu tenho a enciclopédia da teologia latina, tenho a angelologia, a soteriologia, né? Que eu falo, não é nem Calvino nem a mim, porque os dois têm problemas, né? E um foi contra o outro, né? Calvino participou do julgamento triste, horrível. Como que pode ser chamado de crente um homem desse que se levantou em juízo contra o seu irmão? É só entrar na história para você saber. Dunamiologia, o estudo dos milagres, desde de Gênesis até Apocalipse, todos os milagres e as maravilhas de Deus, né? Aí tem aí a episcopologia. Nesse livro eu gasto metade desse livro para mostrar para vocês o que significa a mulher ficar calada na igreja, que a mulher não pode falar e tal, que eles utilizam para poder colocar uma estopa na boca da mulher, que a mulher não possa falar, que a mulher não tenha ministério, porque a Bíblia diz: quando homem ou mulher fizerem um voto de consagração ao Senhor, Números capítulo 6, versículo 1. Então, uma mulher pode fazer voto. Paulo escreve das mulheres que fizeram voto para servir no ministério. Então, são termos extraordinários que eu explico aqui, né? Você que é mulher e tem sofrido isso, leia esse livro aqui. Esse livro aqui tem sido uma bênção. Tem muitos pastores que não criam no Ministério da Mulher, depois que leram esse livro, escreveram para mim. Esses aqui são os desenhos teológicos, 1 e 2, para você dar aula. Basta só esses 2 livros para você dar aula de toda a teologia sistemática. Já pensou? Você dá? Vou fazer mais, tem uns 6 ainda para fazer, né? E também aqui para vocês, meus amados irmãos, o mapa vai sair da promoção, o mapa. Vai sair da promoção o mapa e vai sair da promoção a Bíblia Alfa, né? Não perca, essa aqui vai sair. Esses dias agora eles vão sair da promoção, você não pode perder. Você tem sexta, sábado, domingo para você adquirir esse material e ser uma bênção na sua vida. Amém, meus irmãos? É muito material que eu estou deixando como legado
para essa geração que está nascendo agora, essa geração que vai vir depois da nossa partida, né? Da nossa partida. Porque nós não somos eternos, nós estamos vivendo um tempo na terra. E quando nós estivermos indo para a glória e vivemos aí sim a eternidade. E tudo que é feito para o louvor da sua glória. Este quadro que vocês estão vendo aí, ele tem quase 20 anos, é o rei e o sacerdote. É o rei e sacerdote. Aí o irmão disse, o pastor Odiri fez o Cristo ali. Não é, ali é o rei e o sacerdote. Então eu fiz um seminário lá em Belo Horizonte, e esse quadro que foi me dado pela pastora da igreja, quadrangular. E eu tenho quase 20 anos esse quadro, e eu amo esse quadro. E todos os alunos do seminário e membros da família Osana, eles conhecem esse quadro. E hoje eu tive o privilégio de fazer essa live, tendo esse background, esse fundo que nós temos aí. Muito obrigado pelo carinho e aproveite esse fim de semana para adquirir, porque na próxima semana o mapa e a Bíblia Ômega vão sair da promoção. Um grande abraço, um beijo para todos vocês. Também quero dizer para todos que moram na região norte de Belém, aqui do Pará, que o nosso amigo Atílio Cavalcante, ele vai estar vendendo todo o nosso material. Então você pode ligar para ele, eu vou colocar propaganda aí a partir de amanhã, aqui para todo mundo que vive aqui nessa região aqui do Pará, Atílio Cavalcante. Que Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado.